está em casa, no nosso coração e entre nós. Obrigado. Eu estou mesmo me sentindo em casa. A gente só tira o sapato quando a gente está em casa. Ah, que bom. E essa acolhida... Com licença. Obrigado, querida. Essa acolhida que vocês me proporcionam aqui nesse sábado de manhã é quase que um contínuo da experiência que nós tivemos ontem com a chuva, com o vento, com uma quase tempestade, para nos lembrar que nós estamos imersos numa mudança tão imprevisível daquilo que a gente aprendeu a fruir como natureza, que essa experiência da realidade virtual com o aparelhinho, ela reflete bem a nossa dificuldade de compreender as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor e que reflete na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde. Eu quero saudar a todas vocês, a todos vocês que estão nessa conferência e agradecer o privilégio da palavra. É claro que é um presente para qualquer pessoa a possibilidade de tomar a palavra e se dirigir a uma assembleia dessa para comunicar alguma ideia sobre essa interrogação que está impressa em algumas camisetas e que é o tema da nossa conferência ou do nosso congresso. Haverá futuro? Eu não sei desde quando vocês estão refletindo sobre esse tema do futuro. Mas eu tenho observado que, por onde eu ando, aqui no Brasil e fora do Brasil, tem uma interrogação na testa das pessoas que é: haverá futuro? E há cerca de 15 anos atrás, um professor da universidade, do Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Viveiros de Castro, ele organizou um simpósio internacional e trouxe o Bruno Latour, trouxe pessoas que estudam e acompanham essas mudanças amplas, que implica também em mudar a nossa cognição, nosso modo de conhecer o mundo, nossa maneira de entender o mundo. É provável que aqui entre nós tenha alguém que é privado dessa visão. Alguém que precisa de braille ou algum outro sinal para poder ler o mundo. Quando a gente era criança, nós não tínhamos problema nenhum de dizer que essa pessoa era cega. Agora tem uma correção linguística que sugere que a gente vai falar que ele tem uma ausência de alguma coisa que nós normalmente experimentamos e ele não tem. Pois bem, essas mudanças de compreender o mundo, de enxergar o mundo, ela pode também nos tornar todos cegos. Tem um grande escritor português chamado José Saramago. Saramago escreveu uma obra, é uma ficção, mas que tem o título de Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a cegueira podia ser um convite
uma provocação para que a gente saísse dessa cômoda compreensão de que nós estamos encaixados no planeta Terra, no mundo, e que nós podemos fazer o que a gente quiser aqui. A gente pode consumir tudo, a gente pode comer tudo. Parecendo uma dessas festas que tem um panetone no Natal, e já naturalizaram, as pessoas já naturalizaram que vai ter panetone. E chega o Natal e todo mundo come o panetone. E sabem que vai ter outro panetone. Esse tipo de conhecer o mundo, essa maneira de conhecer o mundo, está errado. A primeira vez em Milão, ou numa cidade no norte da Europa, que eu me hospedei num hotel, lá do outro lado do Atlântico, já estava incomodado com o frio e com o ar seco. Aí eu tomei um banho. E no café da manhã me disseram que aquele banho que eu tinha tomado era água reusada, reuso. Gente, quase que eu tive um troço. Eu falei, caramba, que isso? Essa água já deram uma descarga nela, pegaram ela e mandaram ela para o chuveiro para mim de novo. Eu falei, esses caras são porco. Eles são tão bacana e tão porco. E esses choques de visão, eles devem provocar alguma mudança interior na gente. Se eles não provocarem mudanças interior na gente, nós vamos ficando com a casca dura. Vamos achar que sempre vai ter panetone e que sempre vai ter água. Nós estamos vivendo uma realidade no planeta hoje que cerca de 350 a 400 milhões de pessoas não têm água para beber. Não é para tomar banho, não. É para beber. Durante a pandemia, aqui no nosso país, eu me engajei nas campanhas para tentar dar algum conforto para as pessoas que viviam em condições de muito abandono, nas favelas, nas quebradas, onde as pessoas já não têm água. E quando veio a pandemia, aí é que piorou geral. E tinha uma campanha pública que era lave as mãos, esfregue bem a mão, lave a mão e tal. Nós somos tão cretinos que a gente manda alguém que não tem água para beber lavar as mãos 3 vezes antes de tomar café. Não tem café. Não tem essa de lavar a mão 3 vezes. Mas a gente naturaliza essa conversa, esse pensamento, esse discurso, e a gente reproduz essa conversa como se o fato da gente declarar isso fizesse isso acontecer. Como se o Natal fosse um evento que produzisse panetone, ou frango, ou que a Páscoa produz coelhos. Então a gente constrói uma mitologia totalmente desconcertante que depois vai conduzir a gente pela vida. A gente vive uma vida orientada por essas mitologias. No caso do capitalismo, que virou uma religião planetária, quem não for capitalista, por favor, levanta o dedinho aí. Vai ganhar um panetone. Olha bem, gente. A gente não escolheu. A gente não escolheu participar de uma economia global onde todo mundo é interdependente
de uma única economia no planeta inteiro. Quando eu era jovem, as pessoas diziam, mas lá na China não é. Mas isso era quando eu era jovem. Porque a China, hoje, a economia da China, ela é uma economia capitalista. Não tem nenhum país do planeta que não tem a economia capitalista. É como um vírus. O vírus se espalhou, entrou nas pequenas comunidades, em todos os cantos do planeta. Se você chegar na floresta e buscar um povo indígena que ainda está vivendo com seus costumes próprios, não estão consumindo roupa, não estão consumindo esses adereços todos que é necessário para o cotidiano do que nós achamos normal. Lá dentro o capitalismo já entrou. Ele entrou como? Ele entrou nas relações entre as pessoas. O meu amigo Davi Copenau Yanomami, que eu estava no Rio para homenagear ele, no lançamento de uma biografia dele, um filme com o título de Copenaua, O Sonho da Terra Floresta, é a pessoa que nesse planeta hoje mais mimetiza, mais expressa, mais é árvore. É uma pessoa árvore, um homem floresta. Ele nasceu, vive, ele tem a minha idade e até hoje ele é esse ser floresta. Ele não fala da floresta, ele é a floresta. E ele disse para mim, há 20 anos atrás, estão criando um programa de assistência para as famílias. E veio um senador aqui na nossa aldeia, é lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para consultar a gente se a gente queria cadastrar os velhos para eles receberem o Bolsa Família, esse dinheiro. Eu disse para ele, não, de jeito nenhum, eu não quero isso aqui. E eles disseram, mas vocês têm direito a esse dinheiro. Aí ele disse, mas esse dinheiro é veneno. Não, mas é o direito de vocês. Ele falou, eu quero ter o direito de não querer. E ele disse para mim, Krenak, os nossos velhos são muito importantes. São os nossos velhos que ensinam tudo o que a gente precisa saber para viver bem na floresta. Se a gente corromper os nossos velhos, dando um dinheirinho para eles, eles podem perder a noção do que eles são e para que eles envelhecem. Eles sabem por que eles duram muito tempo. E eles vivem 70, 80 anos e são muito importantes no meio onde eles vivem, porque todo mundo quer ouvir eles. Eles ganham muito presente por causa disso. As pessoas caçam e dão comida para eles. Vão na roça e trazem comida para eles. Pescam e dão coisas para eles. Fazem adornos bonitos assim e dão para eles se enfeitar. Trazem coisas e dão para eles. Quando eles começarem a se corromper com dinheiro, ninguém mais vai se interessar por eles. E a importância que eles têm socialmente para nós vai diminuir. Eu não quero esse dinheiro aqui dentro. Isso foi há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando estavam disseminando no país essa ajuda financeira, que em alguns lugares ela tem todo sentido, mas que no meio da floresta, para um povo que viveu 2.000 anos dentro da floresta, 3.000 anos dentro da floresta,
sem precisar de transacionar com moeda, com dinheiro, porque eles faziam tudo por afeto. São relações de solidariedade, de reciprocidade. Eu te dou alguma coisa sem nenhum interesse e recebo muitas outras coisas de vocês sem nenhum interesse. Esse tipo de experiência, ele é anterior à ideia da economia. A economia, que o pastor Ed já deve ter falado com vocês, que o etimológico dela é casa, oikos, né? Casa. Economia é casa. A floresta é casa. Se você souber cuidar da casa, da floresta, essa economia, ela é natural. Então, o capitalismo que invadiu todos os redutos da vida no planeta, na China, no Japão, nos Estados Unidos, ele subordinou a vida de milhões, bilhões de pessoas que vivem a dinâmica disso. Consumir o mundo, consumir a terra, consumir floresta, consumir água, consumir tudo, consumir energia. A ideia de energia, por exemplo. Quando a gente fala em energia, alguém deve pensar, ele está falando de acender essas lâmpadas. Energia é o pilar dessa civilização contemporânea. Se der uma falha nesse complexo sistema de mover o mundo, a metade de nós morre em 24 horas. Morre nos edifícios de 23 andares, sem ar lá em cima, sem elevador para descer. Morre nos ambulatórios, nos sanatórios, em tudo quanto é UTI, porque tudo funciona à base da tecnologia que nós naturalizamos e que essas coisas, assim como o panetone do Natal, ela ia resolver as nossas carências. Saúde, educação, isso que vulgarizaram, chamar de meio ambiente, tudo seria resolvido com tecnologia. A tecnologia vai resolver isso. Então a gente fica parecendo que somos uma espécie, independente da etnia, da cultura, da raça, que nós somos uma espécie, como espécie, sapiens, humanos, nós nos tornamos uma espécie tão boba, uma espécie boba, que perdeu a capacidade de invenção e que se acomodou com tudo que já foi customizado e agora nós vamos consumir. O século XIX trouxe a industrialização. O século XX avançou imensamente nisso que é a técnica, a tecnologia. A tecnologia disparou na nossa frente de uma maneira impensável. E agora nós estamos diante de um dilema, se nós ainda somos capazes de desligar a máquina, ou se a máquina é que vai manter a gente agora funcionando. Quem é que está à frente das escolhas que nós fazemos hoje? É um algoritmo? Você pensa que você escolhe alguma coisa? Você acha que você escolheu a escova de dente que você usou hoje de manhã? Tem certeza? Você acha que você escolheu o sapato? Ou o sapato te escolheu? Será que nós escolhemos o que a gente come? Nossos hábitos alimentícios, alimentares? Nós somos capazes de distinguir o que é que nós estamos comendo? Se alguém te der uma bolacha de papelão,
saborizada e disser para você que é chocolate, você acredita ou não? Se você estiver no voo da Gol e eles perguntarem para você assim, você quer um snacks? Tome cuidado, porque eles podem estar te dando a sola do sapato para você comer. Saborizada. Morango, baunilha. O alimento que a maioria de nós consome, ele é hiperprocessado. Significa que se você tirar uma batata da terra, a partir daquela batata, você pode produzir uma infinidade de coisas que podem ser mastigadas e engolidas, acrescentada de vitaminas e outros suplementos, em que nós vamos estar comendo coisas que não tem mais nada a ver com isso que a gente acha que é agricultura. Mas nós gostamos de naturalizar as coisas e dizer não existe agricultura, a terra produz, a gente aprendeu a mexer com ela, nós somos um país que exporta bilhões de toneladas de grãos, nós estamos bem na fita, bem. Vai olhar o Cerrado. O Cerrado, que representa 1/3 da extensão territorial do Brasil, desde aqui do Cerrado Paulista até o Cerrado lá no Maranhão, que atravessa o país inteiro, Tocantins, sobe o Mato Grosso, Goiás, ele foi devastado para o Brasil se tornar o maior exportador de grãos. O Cerrado, essa paisagem quase que considerada como um filho bastardo da ecologia brasileira, ele foi entregue para o agronegócio, transformar ele num carpete ordinário, cheio de veneno. O Brasil é o país que mais importa pesticida no planeta. Todos os pesticidas, todos os herbicidas, todos os venenos agrícolas que são proibidos na Europa, são vendidos no Brasil. Ora, nós somos o quê? Um laboratório do capitalismo? Eles testam veneno na gente. Se a gente sobreviver como ratos, a gente ganha um prêmio. A gente vira o maior exportador de veneno do planeta. Então, no que estamos nos tornando como pessoas? A escolha da pergunta é porque eu não consigo fazer a pergunta no sentido amplo do que estamos nos tornando como sociedade, como comunidade. A canção diz, de todas as coisas do mundo, guarda o teu coração. É tão linda essa canção, é tão bonita essa mensagem. Mas se a gente guardar só o coração, o que vai acontecer com o estômago? Nós estamos nos consumindo como se nós também fôssemos mercadoria. Nós estamos nos consumindo como se isso fosse um moto perpétuo, uma coisa que a gente já herdou, não tem jeito de escapar disso. É assim mesmo. O pau está quebrando, a cidade rachou ao meio, teve uma tempestade, um furacão. Mas é assim mesmo. Torceu tudo. Mas é assim mesmo. É a maneira covarde da gente recuar diante do desafio da vida e de sermos capazes de responder ao dom da vida com grandeza, com um sentimento verdadeiro de amor. Amor à vida. Mas tem gente que fala, mas a gente não consegue nem amar uns aos outros, entendeu?
Como é que a gente vai amar a vida? A vida é tão subjetiva. O que é a vida? A vida é o jardim lá de casa? São os passarinhos? Como é que eu posso amar uma coisa que eu não sei o que é? Amar a vida. Seria uma boa aproximação se nós respondêssemos a pergunta: haverá futuro? Com uma meditação sobre o que é a vida. Se a gente souber, para cada um de nós, uma resposta do que é a vida, e pudermos compartilhar ela com todos que estão ao nosso redor, como alguma coisa que não acaba, como uma fonte que é tão fecunda, que ela não acaba, que ela não vai ter reuso, porque a questão é que nós podemos também naturalizar que a vida dá reuso. A gente pode acreditar que nós somos uma espécie de Duracell, aquela pilinha, que para enganar a gente, dizia que ela não acabava. Ela é Duracell, dura sempre. A linguagem da propaganda, a drogadição da propaganda, que mostra para a gente um carro flutuando na pandemia, todo mundo morrendo, e a indústria automobilística disparando design de carro novo, para alcançar o nosso coração e plantar lá no fundo do nosso coração um desejo de ter aquele carro. Nem que a gente tenha que matar a mãe da gente. Vocês devem falar: nossa, mas que feio, matar a mãe. Eu tenho convivido, talvez já há 50 anos, com uma parte de nós, como povo, como população do país. Eu tenho vivido uns 50 anos com uma parte de nós que acredita que a terra é a nossa mãe, mãe terra, mãe terra. Nas línguas indígenas com quem eu aprendo, a terra é mãe. A semana passada, lá na aldeia Krenak, foi inaugurada uma pequena casa feita de madeira e palha, que a minha companheira decidiu dar o nome para aquela casa de Kiem Iupu. Significa casa-mãe. Porque ela quer fazer um trabalho social com as suas irmãs, seus afilhados, sobrinhos. É uma família grande na aldeia, mas que passou por muitos traumas. A gente perdeu um rio inteiro. A gente não perdeu um copo d'água. A gente perdeu o Rio Doce. 630 quilômetros de extensão de um rio que foi devastado pela mineração. E eu me tornei, assim, uma espécie de acusador. Eu acuso as corporações mineradoras de estar matando os rios. Não só o nosso rio, o Rio Doce, mas de matar rios na Amazônia. Vocês devem ter visto que o Rio Madeira está secando. O Solimões, há 2 anos atrás, ficou com as embarcações atoladas no barro, não tinha nem água para as embarcações passar. Acontece que, semelhante à coisa da energia para funcionar a cidade, na Amazônia não tem estrada, tem rio. Se secar a água do rio, as pessoas não saem de casa, não vão buscar socorro em lugar nenhum
e nem vão se ajudar em lugar nenhum. Vão ficar paralisados em alguns lugares, sem atravessar de barco ou de canoa de um lugar para o outro, e vão ter que buscar água muito longe, carregando uma vasilha de água na cabeça. Porque as pessoas devem achar que a floresta é tão úmida que basta você fazer assim, pegar água e botar na boca. Não é verdade. Você pode morrer de sede numa boa no meio da floresta. Então, isso que a gente chama de meio ambiente, ecologia, essas frases que a gente customizou, elas podem ocultar uma parte da nossa hipocrisia. A gente naturaliza tudo. Da mesma maneira que a gente naturalizou na linguagem dos brasileiros a ideia de menor abandonado. Menor abandonado? Tem muitos relatórios que dizem a cidade tal tem tantos menores abandonados, tantos menores abandonados. Assistente social fala, lá a gente tem não sei quantos mil meninos, menores abandonados. A gente naturaliza essas expressões, depois que elas estão naturalizadas, elas vão para a carteira, acabou. Dane-se. Se eles vão ser 1 milhão, 10 milhões, eles já são uma categoria, menor abandonado. Nas grandes metrópoles, a gente já instituiu uma outra categoria, que são as pessoas que dormem nas calçadas. Você está andando. Eu levei um susto uma vez que eu estava andando numa dessas calçadas urbanas nossas e tropecei num ser humano. Tinha um humano enrolado em papelão e era de noite. E a gente estava descendo uma dessas calçadas pirambeira. Daí a pouco eu vi que eu estava tropeçando em alguma coisa e era um ser humano. Eu fiquei horrorizado. E eu me lembrei de um poema que eu acho que é do Drummond, que diz que ele viu um bicho removendo a lata de lixo. Quando ele chegou perto para ver, era um humano. O Drummond, com aquele coração dele, ele achava que seria um abismo você não ser mais capaz de distinguir um ser humano de um rato, um bicho. E eu confesso para vocês, gente, eu já me enjoei de ver ser humano virando lata e tirando lixo e separando qual parte do lixo que ele vai comer. Então nós nos tornamos uma humanidade que eu costumo dizer que deu metástase. Não um indivíduo, não um órgão, mas a espécie. Será que é possível uma espécie da metástase? Porque na linguagem médica, metástase é quando o nosso organismo cessa a capacidade de renovação celular. Eu não estou falando de iPhone, não, hein? E nem desse Samsung, porque se não é a renovação celular, vão comprar um celular novo. O consumo é uma desgraça que pega a gente de todos os lados. Se alguém disser, eu não tenho isso, está mentindo. Por favor, gente, acenda uma lâmpada e andem por aí e procure alguém que não tenha doença do consumo. Como a gente vai fazer com essa doença? Porque, de um lado, nós consumimos, e do outro lado, aquilo ou aquela que a gente acha que é da nossa espécie, está enfiada numa lata de lixo, caçando coisa para cheirar,
ver se está podre, se dá para comer. E nós estamos atravessando um corredor para pegar um avião, passando dentro de um espaço que é tão indecente, que para você chegar até o portão onde você vai embarcar, tem 30 prateleiras vendendo coisas para você. Vendendo perfume, sapato, remédio, roupa. O que é que tem a ver você enfiar dentro de um espaço do aeroporto um shopping? Aquele lugar deveria ser um lugar de trânsito, onde alguém se desloca. Eles transformaram aquilo numa arapuca, onde você fica perdido, perde o voo, perde a paciência, perde tudo, perde a grana, perde a vergonha, dentro daquela peste daquele lugar que eles chamam de free shop. Então é isso, free shop. O que nós queremos, engajados, integrados numa comunidade global que só consome e que acha que consumir é o nosso destino. Então, o Homo Faber, que fazia, ele virou agora esse homem mercadoria, doente pela mercadoria, louco pela mercadoria. Não importa se é o carro da última moda, desenho e tudo que flutua no espaço. Carros não têm que flutuar no espaço. Carros necessariamente devem andar agarrados no chão. Mas a indústria trata a gente como idiota. E eles mostram um carro flutuando para despertar o nosso desejo, gente. A gente deveria nos perguntar como é que vai o nosso desejo. Alguém pode falar assim, eu desejo sair correndo daqui. Vim no lugar errado. Alguém pode dizer, eu desejo me conhecer melhor. Me conhecer para saber se eu sou capaz de fazer alguma escolha boa. Porque se eu não me conheço, se eu não consigo prospectar quem está aqui dentro falando, eu posso sair por aí fazendo qualquer escolha, porque eu não sou ninguém mesmo. Essa conformidade de que a gente pode ser ninguém é uma armadilha também, que a gente pode andar oculto na multidão. E de dentro desse lugar oculto da multidão, a gente pode mandar bala perdida para todo lado. Consumir, 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 comer o mundo, comer o mundo, comer o mundo, e ainda apontar alguém que é culpado. Tem alguém que é culpado. Eu comi o mundo, mas tem alguém que é culpado. Ora, tem um termo que não é muito comum, e eu mesmo demorei muito para entender o sentido dele, que para além da gente constituir uma pessoa, uma identidade, eu sou o João, eu sou a Maria, o José, o Ailton, o Ed. Para além dessas identidades, nós precisamos nos esforçar para a gente ser capaz de instituir um sentido de alteridade. Alteridade é uma personalidade que consegue ver o outro e que sabe que
eu não sou você. Eu não sou você. Você é diferente de mim. Eu tenho que reconhecer você na sua diferença. Eu tenho que ser capaz de achar alguma coisa boa em você, que não é a minha imagem e semelhança. Se eu quiser achar bonito em você só o que já tem em mim, é um espelho, né? A gente pega um espelho e põe aqui assim, ó. Aí a pessoa olha, olha, igualzinho eu. Que bonitinho. E nós somos capazes de admirar o que não é a nossa própria imagem? Ou o que é diferente a gente acha sem graça, feio, desimportante? O princípio da alteridade pode ajudar muito uma pessoa a se tornar melhor para si mesmo. E se tornando melhor para si mesmo, ser referência para quem está ao redor, para se organizar também, internamente, para não ser um coração pânico, né? Os chineses, os mestres antigos chineses, tipo Confúcio, Chuang Tzu, esses caras que viveram 2.000, 4.000 anos atrás, eles diziam, diferente do Ocidente que acha que a gente pensa com a cabeça, eles diziam que a gente pensa com o coração. É entre o estômago e o coração que está situado esse lugar de sabedoria. Não é na cabeça. Mas todos nós fomos colonizados pela ideia de que, não, ele é uma cabeça boa. Ele tem um não sei o que na cabeça. Mais do que cabelo e piolho. Então, ele tem muito cabelo, pouco piolho, muito piolho, pouco cabelo. Então, o que interessa saber de onde nós disparamos os nossos pensamentos? Se é do coração ou se é da cabeça? Nós falamos sobre essa iniciativa interreligiosa para as florestas tropicais. Encontrei o Carlos Vicente aqui, que a gente deve ter quase 20 anos que a gente não se encontra, porque a gente se encontrava em outras situações, e as situações que a gente se encontrava eram na frente de luta para manter as florestas em pé. As florestas estavam sendo violentamente atacadas, estavam sendo apropriadas, nosso país estava mudando o Código Florestal para liberar geral, a gente estava contra, a gente perdeu mais essa. É bom também a gente fazer uma contabilidade e ver quantas coisas a gente já perdeu, sem ficar ofendido. A gente pode fazer uma lista das coisas que a gente já perdeu. Não faz mal, não. Porque, às vezes, a gente repugna a ideia de listar o que a gente perdeu. A gente é tão perfeito que a gente não quer perder nada. A gente é tão esperto e sabido que botar uma lista de coisas que a gente perdeu dá até vergonha. Acontece que a vida é assim mesmo. A primavera, vem o inverno, o verão, o outono, se alternam. Aquelas árvores bonitas, frondosas, cheias de folha, que dá vontade de a gente até comer as folhas. Depois aquelas folhas secam e caem. E o chão fica lá cheio de folha caída. Isso que a gente chama de natureza ensina todo momento para nós que a vida, como diz Guimarães Rosa,
Ela aperta e solta. Aperta e solta. Tem pais que não querem deixar seus filhos sair de perto porque acham que vão controlar os filhos. Tem mãe que pensa assim, não, mas ele só tem 11 anos, 12 anos, pode não. Ah, ela só tem 15 anos, pode não. E a gente cria essas prisões particulares, pequenas cadeinhas domésticas, onde a gente fica aterrorizando uns aos outros com decretos de prisão perpétua. Não sai daqui não, hein? Olha aí, hein? Então, a gente faz isso como um punhado de vícios que a gente naturalizou na nossa vida. E depois, quando a gente olha ao redor da gente e vê o terremoto chegando, a gente fica muito incomodado, porque nós queremos um mundo perfeito para a gente estragar. A gente não quer lista de coisas que a gente perdeu, a gente não quer ver nenhuma imperfeição em nada, a gente quer um mundo perfeito, porque nós estamos aqui para estragar ele. Se tivesse uma pergunta cósmica para os humanos, dizendo, ei, humanos, vocês que estão aí zoando no planeta, o programa de vocês é qual mesmo? O que vocês vão fazer nesse planetão? A única resposta honesta, gente, seria consumir. A gente vai comer esse planeta. Essa iniciativa pelas florestas tropicais, ela é tímida diante do tamanho da tragédia. Seria mais ou menos como aquela ideia do beija-flor, que carrega uma gotinha d'água e vai lá naquele incêndio apavorante e joga a gotinha de água e vai buscar outra gotinha de água, e alguém teria perguntado, mas beija-flor, que coisa inútil você ir buscar uma gotinha d'água para apagar aquele incêndio. E ele fala, estou fazendo a minha parte. Essa coisa da iniciativa interreligiosa, eu quase que diria que ela chegou tarde. Nós estamos com as florestas no chão, em alguns lugares calcinadas, queimadas. A fumaça da floresta está passando em cima das nossas cidades, a centenas de quilômetros de onde ela está queimando. Tem um cientista que eu convivi com ele nos últimos anos, que eu gosto muito dele, que se chama Antônio Nobre. Ele é um especialista de clima e é um dos maiores estudiosos dos ciclos naturais de floresta. Como que uma floresta nasce, como que uma floresta prospera e como uma floresta pode acabar. Esse meu amigo, ele diz que as árvores, não uma árvore, mas as árvores em bosque, elas têm uma inteligência natural, que elas têm uma inforrede, elas têm uma, ele chama de uma internet subterrânea, que são as microfilamentos delas, raízes, que se comunicam em floresta e que todas são solidárias umas com as outras e que a floresta tem inteligência. Tem uma inteligência viva. Será que a gente não consegue imitar a floresta, gente, e nos constituir numa inteligência viva, ao invés de a gente ser só comedores de planeta? O desafio é isso, é ser uma inteligência viva. Desse lugar de uma inteligência viva, a gente pode se relacionar com os outros eventos da cultura, da fé, disso que a gente chama de religião. A gente pode se relacionar com tudo, mas a partir de uma semente viva. Senão a gente vai ficar conformizando que está tudo bem, entendeu? Que faz as nossas escolhas, a cultura é assim mesmo.
E a gente continua comendo a única mãe que nós temos, que é a Terra. Mãe mesmo, mãe global, mãe de todo mundo. A única mãe de todo mundo que eu conheço é a Terra. Eu tenho a minha querida mamãe. Eu não sei se os meus sobrinhos conseguiram trazer ela aqui, mas ela é análoga a essa mãe planetária para mim. Ela é um planeta. E é tão maravilhoso ela estar viva entre nós, fazer aniversário, completar 95, 96, daí a gente pouco fala, nossa, daqui a pouco ela vai fazer o quê? 100? É maravilhoso, né? Mas essa é uma mínima expressão da maternidade que o planeta concede. Eu sei que para muitos de nós todos que foram formados no Ocidente, a ideia da Terra como um organismo vivo, capaz de ser nossa mãe mesmo, é uma abstração. Para muitos de vocês, a ideia de a Terra ser nossa mãe é uma expressão poética, mas nada aplicada. Para mim, não é poética. A Terra é mesmo a mãe de tudo que a gente entende que está vivo no planeta. E quando ela se aborrecer com a gente, ela pode eventualmente tirar o oxigênio da gente por uns 10, 20 minutos, e vocês vão ver o que é bom para a tosse. A única maneira da gente viver sem o oxigênio que o planeta nos dá de graça é com um equipamento de astronauta, com aquela coisa esquisita, aquele escafandro, aquele trem. Ora, eu não quero andar daquele jeito. Já foi muito incômodo usar uma pequena máscara durante a pandemia. Imagina você andar com um garrafão aqui e uma coisa na sua cabeça, porque você não pode respirar esse ar que está aqui fora, e é alimentado por oxigênio através de um mecanismo cretino que a tecnologia vai nos dar. Haverá futuro? Uma das minhas frases que tem mais se repetido em vários formatos é que o futuro é alguma coisa que nós imaginamos. O futuro não existe. O futuro é alguma coisa que a gente pode imaginar, pode projetar. E o grande desafio é, depois de projetar, fazer. O futuro não é um panetone te esperando no Natal. Se você acreditar nisso, você pode ficar sem festa no final do ano. Pode bater a cara na lata. O futuro é uma das mitologias que a sociedade da mercadoria inventou para enganar a gente. Dizem que quando o John Ford descobriu que podia fazer carro em série, vender aqueles carros bigode dele, aqueles Ford, final do 910, 12, parece que o primeiro é 11, 12, 16, primeiro modelo de carro. Quando fizeram aqueles primeiros modelos de carro, ele descobriu que ele podia customizar aquilo, né? Aliás, a expressão Fordismo é aquela coisa que o McDonald's faz. Toda hora sai um hambúrguer igual. Bifinho, 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 bifinho. Hambúrguer, 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 bifinho. Tem menino por aí? Porque se falar bifinho, hambúrguer perto das crianças, fica tudo oriçado. Bifinho, bifinho, hambúrguer. Então, o Fordismo é a capacidade que a civilização industrial tem de fazer mais do mesmo. Fazer igual. É o Fordismo. Fazer sapato igual, roupa igual, camisa igual, calça igual, óculos igual, tudo igual. Fordismo.
Porque eles já estavam projetando um mundo entupido com 8 bilhões de pessoas para quem você tinha que vender coisa. Olha que coisa louca. Tem aquela propaganda daquele biscoitinho que diz: esse biscoitinho é mais sequinho porque a gente come muito, ou a gente come muito porque ele é mais sequinho? Vocês lembram dessa propaganda da bolachinha? Aquela piada é sobre isso. Então, o mundo está tão crocante, a gente come um mundo crocante porque a gente come mais mundo, ou porque o mundo é mais crocante do que a gente come no mundo? Então, lá vem o Tatu Raimundo, né? Então, é desse jeito, gente, é desse jeito. A gente parece um bando de bobo mordendo o nosso próprio rabo. Então, a gente precisa ser capaz de sair dessa espécie de dormência, mas a gente podia experimentar uma saída da dormência semelhante ao que uma semente faz. Os agrônomos, os agroflorestais, o pessoal que mexe com plantio de floresta, eles sabem que muitas sementes não é suficiente que você jogue ela no chão. Você precisa quebrar a dormência dela. Tem que quebrar a dormência da semente para ela germinar. Algumas sementes são bem duras. Precisa escarificar ela, ralar ela, para depois ela disparar. Outras o vento leva, elas prosperam. Tomara que essa campanha das florestas tropicais ainda alcança escala, para que a gente possa mesmo apoiar a restauração florestal em milhões de hectares de floresta que foram queimadas de propósito nos últimos 10 anos no Brasil. Foram queimadas de propósito. Tipo assim, senta fogo. Vocês viram, eu não vou repetir coisas que vocês viram no noticiário. Um sujeito correndo com uma trilhadeira, jogando fogo na vegetação, disparando uma coisa de máquina, jogando fogo para trás. Quer dizer, o mundo que nós estamos habitando não é um jardim da infância. O mundo que a gente está habitando é um lugar que exige muito cuidado, o cuidado de si, né? Cuidado com a gente mesmo, e o cuidado do outro. Plantar floresta, cuidar de floresta, é uma missão que deveria ser considerado das 2 ou 3 mais importantes tarefas de nós, os humanos. Porque se a gente não tiver floresta, não vai ter água. E vocês podem ter certeza, usar água de esgoto é chato pra caramba. Inclusive que a gente aprendeu que a água não tem cor, né? A água não tem cor e nem sabor. Eu guardo isso na minha cabecinha desde criança. Se você vê uma água que tem cor, desconfie dela. Se ela tiver sabor, tem alguma coisa errada. A água não tem cor nem sabor. Não é maravilhoso isso? E, no entanto, a gente não vive sem água. E a primeira vez que eu tive que tomar um banho com água reciclada, eu realmente... Bueno. Vamos lá.